Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha acesa, ao qual foi o decreto de Nabucodonosor. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você tem a capacidade de controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. Para que você possa compreender melhor esse assunto, vamos de vídeo! Livro de Daniel, capítulo 3, verso 23 ao 25. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. E esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: Não lançamos nós dentro do fogo três homens atados? Responderam e disseram: É verdade. Respondeu o rei dizendo: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto homem é semelhante ao Filho de Deus. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de cerca de 30 metros de altura e 3 metros de largura. E ele lançou um decreto que todos que estivessem no seu reino, ao tocar dos instrumentos, deveria se prostrar e adorar essa imagem que era a sua semelhança. Conhecedores da lei do Senhor, que declara que não se deve prostrar a nenhum tipo de imagem feitas nos céus, na terra e debaixo da terra, se recusaram a acatar o decreto do rei. Os oficiais do rei estavam ali e ficaram indignados e denunciaram Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor, no qual se enfureceu de tal forma que mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e deu mais uma chance para eles se prostrarem e adorarem aquela imagem esculpida à sua imagem. Quando chegou o conhecimento deles que o rei assim o faria, eles disseram: Não perca seu tempo, rei, nós não vamos nos prostrar. Então, furioso, lançou-os naquela fornalha. Os homens que os jogaram lá morreram imediatamente, porém eles viveram algo sobrenatural pela sua obediência. Além de passearem dentro da fornalha, quando eles saíram de lá, nem o cheiro de fumaça tinha sobre as suas roupas, e nem o fogo tinha ofuscado as suas roupas, ou cabelo ou pele. Eles saíram de lá intactos. Trazendo para os dias de hoje, infelizmente tem muitas pessoas que elas estão se prostrando à imagem de Nabucodonosor, figurativamente, por muito menos. E elas estão desprezando o ensinamento do Senhor, estão se prostrando ao sistema, estão se sujeitando às ordens do rei dessa terra. E eu e você temos que nos preparar, porque o sistema que rege esse mundo, infelizmente, vai fazer com que nós venhamos ser ameaçados de morte e até mesmo ameaçados de tortura por causa do amor do Evangelho, do amor da causa de Cristo. E isso já tem acontecido com os nossos irmãos e irmãs em países comunistas. E quando isso vier a acontecer e eles estiverem tocando os instrumentos para as pessoas de forma figurativa adorarem o rei da Babilônia, nós estaremos intactos sem nos prostrar ao Deus desse século e o Senhor vai nos dar livramento. Existe um grupo de pessoas que defende que aquele quarto homem é o que se chama na teologia de teofania, ou seja, a imagem de Cristo no Antigo Testamento. Outros afirmam categoricamente que foi um anjo enviado da parte do Senhor. Independente de qual tese que nós possamos levantar aqui, é certo e é verdade. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram livres por causa da fidelidade que eles tiveram com o Senhor. O rei Nabucodonosor, ele lançou um decreto em que todos aqueles que não se prostrassem diante da imagem e escultura que ele fizesse, quando se tocasse a música, seria lançado na fornalha de fogo ardente. E quando ele chegou até Sadraque, Mesaque e Abednego, que na verdade os seus nomes verdadeiros seriam Ananias, Misael e Azarias, que o rei Nabucodonosor trocou os nomes dele em devoção aos seus deuses que ele acreditava,
quando ele veio com aquela sentença e ele deu uma segunda chance para eles e falou assim: eu vou tocar novamente a música e vocês vão se prostrar. Eles de prontidão falaram assim: não perca o seu tempo, ó rei, porque nós não vamos nos prostrar. E aquilo custou ou custaria a vida deles. O rei ficou de sobremaneira tão irado que mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E ela ficou tão quente, tão quente, tão quente, que aqueles que o lançaram dentro da fornalha morreram na hora. E o quarto homem na fornalha era algo tão sobrenatural que é como se eles estivessem em uma outra dimensão, porque as escrituras dizem que o rei viu eles andando sobre o fogo, ou seja, quando eles saíram, nada tinha sido perdido, exceto as ataduras que os prendia, mas não existia cheiro de fumaça, nem nas suas vestes, nem no seu cabelo, a roupa dele não tinha se danificado, eles voltaram intactos. De repente pode passar no seu coração: nós não vamos passar pela grande tribulação, e se passarmos isso está longe de acontecer. Mas se nós formos ver, hoje, enquanto você está a assistir esse vídeo, estão indo para o centro de concentração serem executados missionários e missionárias em países comunistas, onde o simples fato de você carregar uma Bíblia é passível de morte, de condenação. Que eu e você possamos usufruir e desfrutar o máximo desse benefício, dessa liberdade, que é falar do amor de Deus, pregando o evangelho em tempo e fora de tempo. É certo que com prudência e com sabedoria nós possamos anunciar o reino de Deus e anunciar a sua justiça e saber que a vinda do Senhor ela está mais próxima do que nós imaginávamos, porque vai chegar dias no qual nós não vamos poder falar do amor de Deus, e se falarmos, teremos que falar de uma forma secreta, assim como os nossos irmãos que morrem diariamente em países comunistas, em centros de concentração morrem, e eles falam de forma secreta do evangelho. Então usufrua o máximo desse benefício, anuncie para o máximo de pessoas. Eu ainda não sei pregar, então compartilhe os vídeos, compartilhe pregações, compartilhe versículos bíblicos, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.